Bom dia, gente. Estou voltando a fazer vídeo porque fazia tempo que eu não estava podendo. Eu não estava podendo fazer porque eu estava com a garganta inflamada e também enfrentamos muitos problemas aqui. Mas assim, eu queria falar sobre assim que a gente precisa pensar, precisa refletir, porque as crenças religiosas, elas tiram elas assim anulam a nossa capacidade de refletir. Porque toda vez que a gente tem uma dúvida, eles já vão dizendo que é falta de fé, que é a gente que não tem o entendimento das coisas de Deus. Ou então dizem coisas do tipo vá ler a Bíblia. Só que muitas coisas que os crentes dizem, e eu creio que muitos deles porque estão com a capacidade de raciocínio embotada, muitas coisas que eles dizem, se nós analisarmos bem, não resistem ao menor raciocínio. Não resistem. E são os dogmas de muita religião. E porque assim não dá para você se sentir seguro. Eu caminhei por várias religiões, né? E não dá para você se sentir seguro, porque cada uma delas vai dizer: aqui é a única e verdadeira igreja. Eu ouvi isso mais recentemente, que eu visitei uma igreja mórmon a convite de uns mórmons, né? Todos eles dizem: esta é a igreja verdadeira. Né? E quando a gente contesta as coisas da igreja, eu recentemente falando que está escrito na Bíblia, que está escrito na própria Bíblia, principalmente no Evangelho de Mateus, que Jesus disse que os que o haviam conhecido em vida ainda estariam vivos quando ele voltasse. Aí o povo diz, muita gente me diz, você é arrogante, você não conhece a Bíblia. Tá dito que nem ele sabe, só o Pai sabe o dia e a hora. E também assim, eu fiquei ouvindo, né? O povo disse, vai ser como nos tempos de Noé. A sua postura só prova o que estava previsto. Que antes de Jesus voltar, seria como nos tempos de Noé. Mas são muitas coisas que os crentes fazem e dizem que não faz sentido. Vejamos bem, mulheres pastoras. Na própria Bíblia, nas epístolas do apóstolo Paulo, tá dito que a mulher tem que ser submissa, que a mulher não pode ensinar. Mas veja essas mulheres pastoras, é uma ironia, né? A religião cristã, ela é misógina, né? Prega que a mulher é inferior ao homem, que a mulher deve ser recatada, deve ser submissa ao homem. E o que nós vemos de mulheres enchendo as igrejas, o que nós vemos de mulheres pastoras, e muitas dessas mulheres pastoras, tipo a americana Joyce Meyer, elas dizem, né, olha, fora de casa eu prego, eu ensino, mas em casa eu sou submissa ao meu marido. É uma ironia que haja mulheres pastoras. Então não era para haver mulheres pastoras. Outras coisas também, que muita coisa que eu ouvia, né? Uma vez mãe me disse, olha, Atenea, quem sabe Deus não quer você, não quer isso para às vezes, olha, Atenea, Deus pode ter lhe dado um livramento. Às vezes você pede uma coisa, Deus não dá porque é um livramento que ele está lhe dando. Mas só que eu mesma já discuti várias vezes que essa questão do livramento não faz sentido. Porque quantas crianças não. Por que Deus não dá livramento para que crianças não sejam abusadas, para que mulheres não sejam estupradas, para que mulheres não apanhem dos seus maridos? E eu aproveito aqui para dizer que não estou fazendo nenhum discurso misândrico. Misandria é horror a homens. Não estou fazendo nenhum discurso misândrico, porque assim como há homens abusivos, há mulheres abusivas. Há mulheres que batem nos maridos, mulheres que são péssimas mães, mulheres que são cafajestes. Minha mãe dizia muito, olha, Atenea, tome cuidado, quase todo homem é cafajeste, mas assim como há homens cafajestes, há mulheres cafajestes. Né? Cafajestice não tem gênero, é da pessoa e não tem nada a ver com o gênero da pessoa.
Mas muitas coisas, né, que os crentes dizem, os religiosos dizem, se você analisar, não faz sentido. O povo testemunha de Jeová diz que está na própria Bíblia que não se deve receber sangue. Que essa história de que não se deve receber transfusão de sangue é bíblica. Agora eu queria saber de onde é que foi, por exemplo, que os mormons tiraram que não se deve tomar café. Que não se deve tomar café, não se deve consumir bebida alcoólica. Eu, por exemplo, eu consumo bebida alcoólica moderadamente e acho que não há nenhum pecado nisso. Né? Os adventistas de sétimo dia, eles não fazem nada no sábado. Deve ser muito difícil, hein, ser adventista de sétimo dia. Porque, imagine, você receber uma proposta para trabalhar, um bom emprego, aí ter que abrir mão para não trabalhar no sábado. Religião prende a gente. Impede a gente de raciocinar. Eu fui cristã, eu fui criada num lar cristão. Eu fui educada para acreditar que Deus tinha criado Adão e Eva. Olha, e não é fácil você se desfazer dessas crenças. Isso muitas vezes traz muito conflito interno. É difícil pra caramba. Porque traz muito conflito interno para a pessoa. Traz muito conflito interno. Eu passei por muitos conflitos internos. Porque mãe dizia, olha, Tênia, isso que você quer pode não estar de acordo com a vontade de Deus. Mas é aquela coisa, cadê o livre-arbítrio? E uma coisa que os crentes dizem, aí cadê o livre-arbítrio, né? Não dizem que Deus deu livre-arbítrio? Aí por que é que Deus nos vai impedir de fazer uma coisa, de obter uma coisa, porque não é da vontade dele? E isso desfaz completamente a teoria do livre-arbítrio, que os crentes usam tanto para dizer que Deus não tem culpa de nada do que acontece de ruim no mundo. Há também aquela questão do inimigo, né? Por exemplo, quando uma vez eu reclamei, acho que eu já mencionei isso em algum vídeo antes, eu mencionei para uma mulher da igreja o quanto o pai maltratava a gente aqui em casa. Mas aí a mulher disse, mas isso não é ele, minha filha, isso é o inimigo agindo nele. Aí se tudo que acontece de ruim, se tudo que a gente faz de ruim, digamos, eu quero pegar uma pedra para acertar um animal, um cachorro, um gato, aí quer dizer que isso é o inimigo agindo em mim. Aí cadê o meu livre-arbítrio? Cadê a minha consciência de fazer ou não uma coisa errada? Hein? Cadê o livre-arbítrio? Se o inimigo age em cima de nós, se o inimigo é responsável por tudo que acontece de ruim no mundo, cadê o livre-arbítrio? Agora é engraçado porque Deus só interfere, né, no livre-arbítrio de Zé Ruela como a gente. No livre-arbítrio de um Zé Ruela qualquer. Né? Só interfere no livre-arbítrio de gente como a gente insignificante. Mas não interfere, por exemplo, no livre-arbítrio de Vladimir Putin, no livre-arbítrio de Donald Trump. Só não interfere no livre-arbítrio de quem quer declarar guerra. Por que ele não interferiu? E se o inimigo age sobre nós para nós fazermos coisas ruins, quer dizer então que Hitler não foi responsável pelo Holocausto, já que foi o inimigo que agiu em cima dele. Quer dizer, então, se Deus interfere no nosso livre-arbítrio, por que ele não interferiu no livre-arbítrio de Suzanne von Richthofen, de Guilherme de Pádua? As pessoas dizem, não, vá procurar a verdade, vá ler a Bíblia. Só que é aquela velha história, né? Se a gente diz que leu a Bíblia e foi isso que reforçou nossa descrença, aí vão logo dizer que foi porque a gente leu, mas não compreendeu. Como se compreender fosse sinônimo de concordar. É difícil conversar com essas pessoas, porque elas sempre vão recorrer a todo tipo de malabarismo verbal, todo tipo de desculpa, para dizer Deus não tem culpa de nada, Deus não é responsável pela maldade do mundo, ou então vão dizer, é porque o mundo jaz no maligno. Uma mulher uma vez me disse, quando eu disse, por que Deus iria interferir na minha vida pessoal? Aí essa mulher disse, mas interfere. Deus interfere na vida pessoal da pessoa. Ele interfere para que o melhor aconteça.
Então, por que ele não interferiu no livre-arbítrio de Adolf Hitler, no livre-arbítrio de Stalin, no livre-arbítrio de Mussolini, no livre-arbítrio de Vladimir Putin? Hein? Por quê? E que inimigo é esse que é mais forte do que Deus? Né? Esse inimigo, já que, segundo muitos crentes, eles sempre dizem: ah, mas isso não foi ele, isso foi o inimigo agindo nele. Então, cadê o livre-arbítrio? Ou a gente tem livre-arbítrio, ou Deus e o diabo agem em cima da gente. Bom dia a todos.